Sou um cara muito feliz porque eu sou muito bem casado. Deus foi muito bom comigo, me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos abençoados. Eu e minha esposa lideramos células ali em Uberlândia. Meu filho lidera uma célula, minha filha também lidera uma célula de crianças. Então a gente tem vivido no Evangelho e isso tem sido maravilhoso, tá bom? E Deus teve misericórdia da minha vida, porque eu tinha uma banda de forró na Bahia. Antes de me converter, eu cantava na banda de forró, de axé e de pagode. Eu não tenho muito cara de cantor de axé, mas eu cantava axé, pagode, forró na Bahia. E Deus teve misericórdia e me trouxe para Ele. E hoje, quando eu canto, porque eu canto mal, mas eu me esforço para adorá-lo naquilo que eu faço. Então, Deus tem misericórdia. E se Ele transformou um forrozeiro baiano num homem de Deus, Ele pode fazer qualquer coisa com qualquer um de nós. Amém, queridos? Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 10. Livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27. Essa palavra chama-se escutando a voz de Deus. João, capítulo 10, versículo 27. A palavra de Deus nos ensina: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Alguns anos atrás, ou na verdade há mais ou menos um ano atrás, eu assisti um vídeo interessante, salvo engano era na Irlanda, onde vários pastores com o seu rebanho de ovelhas estavam na colina. Eles se encontravam e desciam para deixar as ovelhas pastarem naquele vale. Mas eram assim, cada pastor com mais ou menos umas 200, 300 ovelhas. Eram 5, 6 pastores. E as ovelhas, todas elas eram exatamente iguais umas às outras. Elas se amontoavam, aquele tanto de ovelha, de vários rebanhos diferentes, e no alto da colina ficavam os pastores sentados. E eu pensei comigo, no final daquele tempo ali de refeição das ovelhas, como cada pastor conseguiria trazer o seu rebanho de volta se todas elas eram praticamente iguais, estavam todas misturadas. Eu achei interessante que um pastor se levanta, ele pega um cajado e faz um som com a voz, e aí do meio das ovelhas vão saindo do seu rebanho, uma do canto do outro, e vão seguindo aquele pastor. O outro começa a cantarolar no canto, vai saindo do meio do rebanho as suas ovelhas e vão seguindo aquele pastor. E assim com todos os pastores. Eles cantavam, entoavam a canção, ou davam um grito, ou chamavam, e as ovelhas seguiam os pastores pela voz. E no final, todos aqueles rebanhos procuraram seus pastores, e nenhuma das ovelhas se perdeu. Por que isso? As ovelhas conheciam e seguiam a voz do pastor. Portanto, escutar a voz do seu pastor é fundamental. Você ser sensível à voz do seu pastor, e aqui eu falo do seu pastor na congregação, eu falo da palavra de Deus, eu falo do nosso sumo pastor que é Jesus Cristo, é essencial para que eu e você tenhamos uma vida abençoada. E nesse contexto, queridos, existem 3 tipos de pessoas quando nós falamos em escutar ou não a Deus. Primeira pessoa é aquela pessoa que não quer ouvir, que não gosta de ouvir ninguém, que não aceita conselho de ninguém, que não aceita direção de ninguém, que qualquer coisa que falam com ele ou com ela se fecha e não admite porque entende que sabe mais do que os outros. Segunda pessoa é aquela pessoa que até ouve, até consegue parar para ouvir algum conselho, mas normalmente, mesmo ouvindo, ela não põe em prática. Ela ouve, gosta, legal, isso aqui é muito bom, isso aqui é interessante, mas não vive aquilo que ela ouviu. E a terceira pessoa é aquela que ouve e que escuta. E ouvir e escutar são coisas diferentes. Ouvir é conseguir discernir um som. Você está ouvindo o som. O escutar é discernir o significado daquele som. O escutar é entender
aquilo que foi falado, é compreender aquilo que foi ensinado e você viver na prática. Então tem pessoas que não querem ouvir nem escutar, tem aquelas que ouvem, mas não praticam, e aquelas que ouvem, escutam e praticam aquilo que é ensinado. E eu quero me ater rapidamente a cada uma dessas pessoas. É uma palavra curta, no máximo 3h30, mas é uma palavra curtinha. Primeira pessoa, aquela pessoa que não quer escutar. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas em João capítulo 8, versículo 43, João 8, 43 fala assim, isso Jesus falando: por que vocês não entendem o que eu digo? E ele mesmo responde, ele fala, é porque nem sequer conseguem me ouvir. Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que tudo que você vai falar com ela ou com ele, não, mas eu já sei. Se você for confrontá-lo, se você for falar com ele de maneira um pouco mais enérgica, para exortá-lo, para ensinar o que fazer, ele se fecha, não, mas eu não preciso ouvir isso, eu sei o que eu estou fazendo. Normalmente são pessoas mais soberbas, são pessoas mais vaidosas, são pessoas mais arrogantes, são pessoas de difícil trato, e pessoas que caminham dessa maneira, que a minha vida tomo conta eu, ninguém precisa se meter na minha vida, são pessoas que com o tempo, elas vão se afastando de todo mundo, e todo mundo começa a se afastar delas. São pessoas que elas vão ficando isoladas, porque são aquelas que começam a ficar chatas. Tudo que você fala, ele não, mas eu já sei disso, ou ele te rebate com grosseria, ele não admite ser corrigido, não admite ser tratado, não admite ser ensinado. E chega uma hora que essa pessoa, ela se isola, ela fica arrogante, prepotente, e a palavra do Senhor nos ensina em Provérbios 16, 18, que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. A pessoa arrogante, prepotente, que não admite ser aconselhada, que não admite ser discipulada, disciplinada, é uma pessoa que tem um futuro certo. A famosa derrota anunciada, vai quebrar a cara. De 100 pessoas, você vai ter umas 4 ou 5 que são assim. Pessoas que você não consegue falar com ela, que tudo que você fala, ele ou ela se armam, se fecham. Segunda pessoa, é aquela pessoa que ouve, gosta do que ouviu, mas não consegue viver na prática. De 100 pessoas, umas 93 por aí são assim. Quer dizer, a maioria absoluta das pessoas vive assim. São as pessoas que vivem no mediano. Mediano quer dizer o quê? Medíocre. Essa é a questão. Mediano é aquele que vive na média, que vive na mediocridade, que vive no mais ou menos. São pessoas que até frequentam culto, até participam de uma célula, até vão no discipulado, eles estão frequentando tal, mas eles ouvem a palavra de Deus, aprendem os ensinamentos, mas na hora de viver aquilo na prática, de colocar aquilo que a palavra de Deus tem ensinado na vida deles, não colocam. São pessoas que são mais teóricas do que práticas, são chamados procrastinadores. Não, depois eu faço isso. Não, semana que vem eu vou começar a campanha de oração. Não, semana que vem eu começo o meu jejum. Semana que vem eu começo a evangelizar. Mas semana que vem eu começo o meu regime. Essa segunda-feira nunca chega, nunca vem semana que vem. A palavra do Senhor nos fala no livro de Marcos, de Mateus, capítulo 7, versículo 26. Mas quem ouve o meu ensino, Mateus 7, 26, mas quem ouve o meu ensino e não pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre areia. E no 27 fala assim: quando vierem as chuvas e as inundações
e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A pessoa que apenas ouve, que é a maioria, é aquela pessoa que ela quer uma vida mediana, tranquila, ela não quer se arriscar, tá bom. Mas quem não se arrisca, quem não vive intensamente as coisas de Deus, também não vai poder provar os milagres de Deus. Eu falei isso com os discípulos na semana passada, reunimos com nossos líderes, falei, olha, você quer um milagre de Deus? Passe por uma prova. Porque para acontecer um grande milagre, tem que ter uma grande necessidade para ser suprida. E muitos querem ver o milagre, mas não querem passar pelo processo que às vezes gera dor, tristeza, machucado, carregar uma cruz. Deixa eu fazer só uma analogia para você entender essa questão das pessoas que ouvem e do chamado médio na vida. Eu dirijo um colégio, o Colégio Shalom lá em Uberlândia. A média era 50, a média dos alunos passarem. Eu assumi o colégio e falei, olha, vamos jogar a média para 60. Quando a média era 50, você tinha uma sala, 20 alunos, você tinha ali 15 tirando 49, 50, 51, e você tinha alguns que se destacavam. Quando nós colocamos a média para 60, rapaz, foi pai no colégio com advogado, promotor de justiça, não, você está ficando louco, vai matar os meninos, média de 60, isso é loucura, tal. E os alunos tiravam 50, ralaram, passaram a tirar 60. E os que tiravam 90, 100, continuavam com 90, 100. Passou 2 anos, eu coloquei a média para 70. Foi pai no colégio, aquele baixo-assinado, você está ficando louco, esse diretor é maluco, quer matar nossos filhos, aluno reclamando. Os que tiravam 60, que antes tiravam 50, começaram a tirar 69, 70 e passaram na média. Os que tiravam 90, 100, continuaram tirando 90, 100. Ano passado, a média ia para 80, mas aí veio a pandemia, eu tive que recuar, mas ano que vem deve para 80 no ensino médio. Vão me xingar, me ameaçar de morte, mas vão tirar 80. Por quê? O ser humano, ele corre atrás do quê? Eu quero passar, eu quero só chegar na média. Eu quero ser mediano, se eu conseguir chegar nisso aqui, tá bom. Eu não quero ir além. As pessoas que apenas ouvem, são pessoas que vivem no limite, na média. E eu e você não fomos chamados para viver no ordinário mediano, mas sim viver no extraordinário de Deus. E eu e você sabemos, a gente consegue ver a olho nu quem são aqueles que vivem no mediano e aqueles que vão além. Olha, aquele irmãozinho se destacou na célula, aquele irmão no louvor, aquele irmão na empresa dele, aquele outro naquela área. Você vê que eles se destacam, eles atraem para si a atenção, porque eles não fazem o que todo mundo faz. E muitos que estão na média, até mesmo ficam um pouco chateados quando vem alguém que está acima da média, fala, exibido, não é. Então, queridos, a pessoa que apenas ouve, é uma pessoa que às vezes tem boa vontade, mas não tem força de vontade para continuar fazendo as coisas. São pessoas que deixam para amanhã, são pessoas que, se elas não concordam com aquilo que foi ensinado, elas não põem em prática. Eu não punho em prática antes, mas se elas não concordam, elas não colocam em prática e pronto. São guiadas pelo medo de fracassar. Tinha um desenho, eu achei muito com os meus filhos, chamado Robôs. E tinha um personagem no desenho que falava o seguinte: eu tenho um lema de vida, não tente e não fracasse. Isso já é um fracasso por si só. Não tente, não se arrisque. Eu falo isso muito com minha esposa. Eu sou um cara muito sonhador. Eu normalmente não ponho limites na minha vida para fazer nada. Tem que fazer o antes mais difícil, problema. Eu quebro a cara de vez em quando. Mas a minha esposa sabe falar antes, vem cá, meu amor, segura um pouco. Mas eu não ponho limite para fazer as coisas. Não porque eu consiga, mas porque eu sei quem é meu Deus. E meu Deus não tem limite. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você busca Deus, mais você perde o medo de viver uma vida intensa com Deus. E o texto fala, lá em Mateus, no versículo 27, que nós lemos agora, quando vierem as chuvas e as inundações, se os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo.
Percebam que o texto vai falar o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, chama de tolo. E fala que vai vir inundação. Mas o mesmo texto fala no versículo 25, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, são sábios, mas também virão as inundações. Então dificuldades, problemas vêm sobre aqueles que ouvem e praticam, e sobre os que ouvem e não praticam. Então todos nós, praticando ou não a palavra de Deus, vamos passar por intempéries, por problemas, pandemias, dificuldades, enfermidades e lutos. A diferença é como nós estaremos pós-provação. Provação vem de prova. Prova é o quê? É uma atividade que você passa para avançar de nível. Na vida todos nós teremos provas. A questão é, eu vou ser aprovado na vida e vou passar com louvor, eu vou ser reprovado e repetir sempre aquela vida, não sair do lugar enxugando gelo, eu vou ser aprovado na recuperação, arrastado com o impulso do professor. Como é que vai ser minha vida? E a terceira pessoa, as que escutam, as que ouvem e praticam. Essa é a minoria absoluta. De cada 100 você tem 2, no máximo 3. São aqueles que tudo aquilo que eles aprendem na palavra de Deus, eles praticam. Às vezes nem tem muita boa vontade, às vezes nem concordam com aquilo que eles ouviram. Pastor, olha, não entendi bem o que o senhor falou, não concordo, mas tem que ser assim? Tem. Então vamos junto, obedece. E aqui eu quero te trazer uma grande revelação que Deus me deu, pelo menos para mim, para a minha vida. Convicção. Convicção é um convencimento pessoal de algo. Eu creio em algo, acredito, eu me convenço, eu estou convicto que isso aqui é certo. Ponto. É importante ter convicção? É. Mas é muito mais importante ter obediência. Muitas pessoas estão convictas de algo, e por estarem convictas daquilo, quando vem uma direção de Deus que é contrária à sua convicção pessoal, ele fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero esse plano A. E Deus fala, para você, meu filho, é esse plano aqui, não é o que você quer. Mas pela convicção que eu tenho, eu me cego à palavra de Deus e eu me torno um desobediente, me torno um rebelde. Entre ser convicto e seguir as suas convicções, guiadas pelo seu coração, e enganoso é o coração do homem, seja obediente. A obediência traz prosperidade na vida das pessoas. Meu discipulador durante 19 anos foi o pastor Écio. Ele faleceu dia 1º de janeiro. O dia da minha posse como vereador em Uberlândia, tomei posse de manhã, ele faleceu à tarde. Eu estava na igreja orando com a minha esposa, Silvio Moura me ligou e falou, olha, o Écio acabou de falecer. Foi o homem que fez o meu casamento com a Cíntia, consagrou nossos 3 filhos, foi o homem que me ordenou pastor, ordenou minha esposa pastora, foi o homem que me levou para o Colégio Shalom, foi o homem que falou, Anderson, vai para a política, eu vou estar com você. Lutou comigo na política. Eu tive no começo do discipulado, durante 19 anos, ele me discipulou. Toda semana eu encontrava com ele. Eu tive muitas discussões com o Écio. O Écio, mas eu não concordo com isso, mas o Écio tal, eu sou meio cabeçador de vez em quando. Ele falava, ele ouvia bem calmo, ficava assim com a minha cara, mas o Écio tal, ele, pode falar. Eu falava quase 1 hora, ele parava assim, terminou bacana, com a vozinha fina, terminou bacana, terminei, pastor, vai ser desse jeito, mas o Écio, desse jeito. Sabe quando eu mudei minha posição com relação ao Écio, de temar com ele? Ele falou, Anderson, deixa eu te falar uma questão, se você fizer do seu jeito, como você quer, seguindo a sua convicção, e der errado, quem vai pagar o pato? É você, Anderson. Você vai assumir o peso da sua decisão. Agora, Anderson, se você fizer o que eu estou te instruindo, te ensinando a fazer, se der certo, o mérito é seu. Se der errado, eu, o Écio, assumo a responsabilidade.
Então você me obedecendo, seguindo minha direção, você não vai quebrar a cara. Se der errado, eu assumo a responsabilidade. Se der certo, o mérito é seu. Eu parei, pensei, falei, cara, sabe de uma? É melhor obedecer. E eu comecei a obedecer. Eu comecei a ouvir os conselhos que Deus dava através dos homens de Deus na minha vida, das mulheres de Deus. E eu percebi quanto isso trouxe na minha vida ganhos em todas as áreas da minha vida. Seja ela conjugal, ministerial, financeira, emocional, física, em todas as áreas. A obediência traz prosperidade. Quando nós entendemos isso, grave, quando vocês entenderem isso, vocês viram a chave na mente de vocês, as coisas começam a mudar. Honrar os homens e mulheres que Deus tem colocado na sua vida, honrar os seus pastores, os seus líderes ministeriais, líderes de célula, vai trazer prosperidade na sua vida, em todas as áreas. E tem hora, e isso é o bom das pessoas que ouvem, escutam e praticam, que elas podem não concordar, mas vão ser obedientes. Tem hora que nós não concordamos com algo, eu não aceito, eu não acho que aquilo é legal, mas por obediência eu vou e faço. Citar um exemplo lá de casa, eu gosto de falar muito isso, eu gosto muito de expor os meus filhos com muito amor, né, meus filhos? Mas vamos lá. Lá em casa tem algumas regras básicas. Levantou, não arrumou a cama, não toma café da manhã. Pastor, isso não é maldade? Não. Se almoçou, não lavou os pratos, não janta. Pastor, isso não é maldade? Não. Isso é ensinar a fazer jejum ou comer, você escolhe. Quer comer? Lava os pratos. Quer fazer jejum? Não lava. Simples. Pergunta se eles gostam das normas. Gostam ou não? Não. Mas obedecem? Quer comer. Simples. É ruim ensinar um filho a lavar prato? É ruim ensinar os filhos a arrumarem a cama? Não. Então vamos juntar o útil ao agradável, que folga um pouco mais a minha esposa e a mim, divide o trabalho na casa e todo mundo come feliz e engorda feliz. Simples. É uma questão que muitas vezes a obediência trouxe o quê? Alimento na vida deles. Tem hora, mas por que não obedeça? Por exemplo, muitas pessoas às vezes me criticavam porque eu literalmente obrigava os meus filhos a lerem a Bíblia. Mas pastor, mas obrigar a ler a Bíblia, vou falar uma coisa com vocês. Você obriga seu filho a ler livro de história, matemática, português, passar nas provas, livro de geografia? Você não ensina seus filhos a estudarem livros que muitas vezes vão de encontro à palavra de Deus? Por que nós pais e mães não podemos ensinar nossos filhos a lerem a Bíblia? Tem que ensinar sim. Eu me recordo que uma vez meu filho falou: pai, eu quero muito videogame. Eu falei: você quer? Quero aquele tal PlayStation 4, pelo 4, né? Eu falei, ele tinha um 2, falei: ó, vende o 2. Pai, está faltando aí do dinheiro aqui, pai, acho que é uns 800 ou R$1.000, coisa assim. Então faz o seguinte, meu filho, você quer o videogame? Quero. Então você vai copiar na mão os 4 evangelhos. Copiou? Copiou. Pensa um cara que é apaixonado pelos evangelhos. Copiou e ganhou videogame. Passou quase um ano copiando. Deu tempo de juntar o dinheiro. Obedeceu um comando do pai, foi abençoado. Então eu quero que você entenda isso. Tem hora que eu acho que na hora ele não concordou. Falou: mas pai, copiar os 4 evangelhos vai dar folha demais. Deu um livro dessa grossura, o livro. Ele copiou na mão. Ajudei a evangelizar ele, ao evangelho entrar no coração dele, ganhou o videogame. É claro que depois nós vendemos o videogame, glória a Deus, ele ficou sem. Peguei o dinheiro para mim de volta. Mas foi válido o processo na vida dele. Então tem hora que obedecer vai trazer na sua vida bênção. Queridos, a palavra do Senhor em Mateus 7,24 fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. E no versículo 25: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Quantos casamentos estão acabando? Eu li uma reportagem ontem, que no mês de maio desse ano,
o número de divórcios entre os evangélicos se igualou ao número de divórcios entre o meio secular. Vocês sabiam que há um tempo atrás, para cada 100 casamentos no meio secular, 50 acabavam em divórcio, e no meio cristão, em cada 100, 2 acabavam em divórcio? Hoje é meio a meio. Será que foi esse evangelho que está errado? Não, não é esse evangelho que está errado. É a maneira como nós temos tratado e temos colocado em prática aquilo que nós temos escutado da palavra de Deus. Será que as culpas dos divórcios são os versículos bíblicos? São os ensinamentos? Não. É a não obediência àquilo que Deus ensina. O homem assumir o seu papel como um sacerdote na casa, a mulher assumir o seu papel como auxiliadora. E entenda, na Bíblia não coloca a mulher em momento nenhum como alguém que seja inferior ao homem, não tem base bíblica para isso. A mulher é tão amada por Deus como um homem amado, tanto que o maior, se você avaliar, qual é o maior diálogo na Bíblia registrado? É Jesus Cristo com a mulher samaritana. É o maior diálogo da Bíblia, é esse, Jesus com uma mulher. Então são apenas questões de diferenças comportamentais. Então a mulher é uma auxiliadora e junto com o homem constrói uma família, constrói uma estrutura, mas é o homem que é o responsável por gerir a casa. Se der errado, é ele que paga o pato. Mas nós temos visto muitas vezes a inversão, porque não querem obedecer. Aí vem com os famosos ismos de feminismo, de machismo, que é tudo bobagem. O nosso caso não é feminismo e machismo, é cristianismo. É isso que tem que agir em nossas vidas. Os filhos olham para os pais e para a mãe e falam: cara, eu não quero ser como meu pai, muito menos como minha mãe, eu não quero isso para minha vida. E você tem gerações cada vez mais fracas, porque não estão escutando e vivendo o Evangelho segundo a palavra de Deus. Eu quero assim me ater um pouco nessa questão. As tribulações vão vir, lutas virão, e a maneira como eu e você estivermos firmados na palavra de Deus, e aqui tem uma coisa bem simples. Você tem 3 níveis quando se refere a estudar a palavra de Deus. Nível mais raso, ler, é o que muitos fazem. Segundo nível, ler e estudar, é quando você grifa, quando você quer entender, quando você, olha, não, isso aqui é assim, uma outra versão. Terceiro nível, ler, estudar e meditar. Meditar é quando você fala consigo mesmo: peraí, eu aprendi a palavra de Deus, como eu posso colocar essa palavra em prática na minha vida? Como eu posso colocar em prática o Evangelho que eu escutei no culto, que eu aprendi na célula, que eu ouvi no louvor? Como é que eu posso colocar isso em prática? Muitos que estão mais ou menos vivem somente no ler. Alguns até estudam. Poucos meditam e colocam em prática aquilo que estudaram. Quer ver um exemplo? Quantos vieram no culto aqui domingo passado à noite? Vieram que teve tabernáculos, né? Então você deve lembrar. Mas qual foi a palavra ministrada domingo passado à noite? Peraí, pastor, não lembro nem quem é com você hoje, pastor. Vou lembrar do culto domingo passado. Qual foi o segundo louvor cantado hoje? Não vale aqui para o louvor, não. Pastor, peraí, deixa eu ver. Foi aquela canção, pastor, que fala assim: às vezes a gente canta até no automático. Eu estou ouvindo o culto a Deus tão no automático. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que viver o culto, eu tenho que ser intenso no culto. Avalie se você assistir um filme, no final do filme você consegue contar toda a história, todo o enredo. Mas por que quando termina o culto, a gente chega em casa, eu posso até ser impactado na hora, mas quando eu chego em casa, vem a segunda, vem a terça, eu já não lembro de mais nada do que eu ouvi no culto. Eu até lembro, não foi legalzinha a palavra, falava o que mesmo? Foi uma coisa lá de Jesus. Então, queridos, qual tem sido a nossa atenção em meditar naquilo que é ensinado? Durante o culto, anote a palavra
escreva o que Cristo te fala na palavra. Chega em casa antes de dormir, senta com a família, vamos só relembrar o que nós ouvimos no culto hoje. Isso faz muita diferença. Nós somos uma geração que está muito superficial no Evangelho, e essa superficialidade tem matado o Evangelho. Eu vi uma história, não sei se procede, mas fala o seguinte, que em 1920, quando deu a grande depressão nos Estados Unidos, o país quebrou, tinha um garotinho com uma caixinha de madeira, com algumas maçãs na caixinha, e vendendo num trem. E o garoto pegava a maçã, lá do fundo, todo maltrapilho, olha a maçã, quem quer maçã? E naquele trem alguns passageiros olhavam para a maçã, ignoravam, voltavam a ler seu jornal. Esse garoto passou por todos os vagões assim, tristinho, e não vendeu nenhuma maçã. Eram maçãs que estavam empoeiradas. Um senhor sentado no último vagão percebeu ali aquele garoto triste, sentado no chão. Se aproximou e falou: garoto, me dê uma das maçãs. Pegou a maçã, limpou no paletó. Quando deixou a maçã lustrosa, brilhante, ele parou no meio do saguão, do último vagão, pegou a maçã e mordeu. Deu aquela mordida saborosa e falou: meu Deus, que maçã deliciosa, meu Deus, que maçã saborosa. Aí todo mundo se olhar para ele, e ele mordia a maçã com tanta paixão, com tanto sabor, falou: meu Deus, que maçã doce, que refrescante. Ele foi falando isso em todos os vagões, e chamando a atenção para o sabor da maçã. Depois ele voltou para o último vagão e falou: agora vá e venda suas maçãs. O garoto, sem entender, levantou, falou assim: quem quer maçã? Aí uns quatro: não, eu quero uma. E ele vendeu todas as maçãs antes de terminar o primeiro vagão do trem. Por quê? A diferença como era apresentado o Evangelho. Muitas vezes nós temos apresentado o Evangelho empoeirado, e a culpa da poeira não é do Evangelho, a maçã está ali. A poeira muitas vezes são os nossos pecados, ou a maneira de querer pegar o Evangelho e moldar para que ele não fique chato para algumas pessoas. O Evangelho não tem que ser esticado, não tem que ser manipulado, não tem que ser mutilado. O Evangelho é como ele sempre foi. Essa ideia de pegar o Evangelho para adaptar, para pregar, para dar um... Não, o Evangelho está aqui, é claro. E se nós pregarmos o Evangelho mutilado, empoeirado, vai se construir uma geração de pessoas evangélicas empoeiradas e mutiladas. Será que as pessoas, quando olham para a gente, têm visto em nós cristãos pessoas que são diferentes, que fazem parte desse 2%, que estão acima da média, nas escolas, nas universidades, na educação, na ciência, na política, nas empresas? Será que nós cristãos temos vivido? Porque se eu viver esse Evangelho ao pé da letra, meu querido, é sucesso na vida. Vai vir luta, problema, eu posso chorar, vai ter luto, mas tem vitória. Mas será que eu e você temos vivido esse Evangelho de maneira tão latente, que nós temos apresentado às pessoas maçãs empoeiradas, ou maçãs lindas, que todos querem provar? Porque agora, essa pesquisa foi feita, que colocou lá que divórcio e igreja cristã está a mesma coisa de igreja do meio secular. Isso é um prato cheio para quem não gosta da gente. Isso vai ser divulgado, separa do mesmo jeito, adultério do mesmo jeito. É um evangelho empoeirado. Aonde está a transformação que o Evangelho faz? A culpa, queridos, é o fato de nós estarmos vivendo no padrão mediano, um padrão que todo mundo vive, sendo igual a todo mundo. Eu e você não fomos chamados nunca para vivermos como todo mundo vive, porque o nível no reino dos céus é alto. A palavra do Senhor fala no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer
e não fazê-lo. Vou ler de novo. Tiago 4,17. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Qual o salário do pecado? A morte. Se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu li o Evangelho, se eu ouvi no culto, se eu aprendi na célula, se eu fui no discipulado, me ensinaram isso, eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando. É simples. Tiago era um dos irmãos de Jesus Cristo, supostamente. Se você pegar o livro do Tiago, talvez seja o livro que mais parece com a fala de Jesus Cristo, mais do que os outros evangelhos. Por quê? Porque Tiago foi irmão mais novo, foi criado por Jesus, mesmo se convertendo após a morte e ressurreição de Cristo, ele viveu 27, 30 anos com Jesus Cristo. Quando se converteu, aquele tempo em que Cristo, como mais velho, criou ele, porque quando o pai faleceu, Cristo assumiu a posição de chefe da casa, que ajudou a criar os irmãos, que discipulou os irmãos. Quando Tiago se converte, ele já tinha ali 27 anos, 30 anos de caminhada com o seu irmão mais velho. Tudo vem à tona. É por isso que o livro de Tiago é um dos que mais parece com Cristo falando. Tiago era chamado de um misericordioso, ou Tiago, joelho de camelo, porque supostamente Tiago orava quase 16 horas por dia de joelho. Era um homem de oração. E o mesmo Tiago fala no seu livro, capítulo 1, versículo 22, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago 1,22, grave isso, não se limitem, porém, apenas a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. De que adianta eu e você passarmos 30 anos numa igreja, 40 anos numa igreja, e quando Cristo voltar, nós não irmos para a glória? De que adianta eu ficar apenas ouvindo o Evangelho, mas não vivendo o Evangelho? São coisas diferentes. E quando Cristo voltar, somente o ouvir não vai me levar para o céu. O céu não é lugar mediano. O Evangelho é para todos, mas para aqueles que querem viver o extraordinário de Deus. Queridos, lutas virão, dificuldades virão, para os que ouvem, praticam, e para aqueles que ouvem e não praticam. A diferença é como nós estaremos em meio às tribulações quando elas vierem. Quando nós estamos com Jesus, firmados na rocha, firmados no Senhor, vem tempestade, vem lutas, lágrimas, choro, dor, mas eu sei quem é o meu Salvador. Sabe quando aprendi o que é vitória em Cristo? Eu tinha 18 a 19 anos de idade, estava me convertendo, isso faz 25 anos. Fui visitar num hospital lá na Bahia uma senhora de uns 80 e poucos anos. Ela era filha de um casal alemão, que eram missionários, vieram morar no Brasil. Nasceu num berço cristão. Ela deu um câncer. Essa mulher era mais ou menos da minha altura, 1,85 m por aí. Ela estava com câncer, acho que no estômago. Quando eu fui visitar, ela morreu no dia seguinte. Eu fui um dia antes com alguns pastores. Eu era novo ali, me levaram para conhecê-la, para orar por ela. Ela pesava 36 quilos. Imagina uma pessoa do meu tamanho, eu peso quase 100 quilos, pesando 36 quilos. Uma imagem esquálida, esquelética, que nem parecia o rosto de um ser humano. E quando nós chegamos naquele hospital, aquela mulher que já não se alimentava por causa de um câncer no estômago há mais de meses, tomando só soro, couro e osso, a mulher conseguia ainda, com cheio de tubo no nariz, balbuciar, e aquela mulher cantava louvores a Deus. Aquilo me deu um nó no estômago. Falei, como pode o ser humano, num estado como esse, eu era recém-convertido, cantar uma canção do hino cristão, que acho que sossegar, quando os ventos fortes vierem, quando o mar se levantar, no Senhor eu vou sossegar. Ela balbuciava a canção,
E eu fiquei ali atordoado, falei, gente, não tem condição isso, o que essa mulher... Eu olhava para aquela mulher e o pessoal chorando e cantando, e ela cantando, e você vê que ela arrancava do seu âmago uma canção que vinha com dor, que ela cantava, e ela gemia de dor, e ela cantava para o Senhor. Isso é alguém que ouve, escuta, pratica e sabe exatamente quem é o seu Deus. Será que eu e você estaremos assim? Ou na primeira unha encravada, no primeiro não de Deus, no primeiro espere do Senhor, na primeira crise conjugal, na primeira falha dos filhos, na primeira quebra financeira, no primeiro desemprego, no primeiro luto, eu chuto o pau da barraca, não quero mais isso, Deus não presta, chega, não quero isso na minha vida. Qual é a nossa reação quando vem as provações? E a palavra do Senhor fala claro em Mateus: aqueles que ouvem minha palavra e as praticam. Se eu vivo o evangelho todos os dias, seja ele nos 7 anos de prosperidade ou 7 anos de luta, e a vida é cíclica, vai ter momentos bons e difíceis, é isso a vida, é como um batimento cardíaco, essa é a vida. Não há somente a constância de vitória, há lutas. Se eu pratico todos os dias, é como uma parte de academia, educação física, você vai todo dia malhando, você vai criando força para suportar os pesos. Mas se minha vida cristã é rasa, não tem profundidade, eu não mergulho no ímpeto do Senhor, eu não vou no fundo do Senhor, e quanto mais baixo eu desço no Senhor, mais alto eu subo nele. Quanto mais profundo eu mergulho no Senhor, queridos, quanto mais no fundo eu vou de Deus, mais alto eu subo nele. Essa é a base da vida. Se eu vou construir um edifício, quanto mais fundo o alicerce, mais alto é o prédio. Agora muitos molham somente o pé, tão rasos. Primeiro sinal de turbulência das águas, abandona o barco, deixa a igreja. Porque eu não gostei da palavra do pastor, não gostei da palavra do pregador. Eu quero encerrar aqui agora, meu amado e minha querida, te falando isso, para você que está aqui, para você que está em casa nos assistindo. O Senhor te chamou não para ficar com você, Ele quer se casar com você. Casamento não é namorico, é um compromisso que vai além de um sim no altar, de estar apaixonado ou não, fala de responsabilidade. E ao passo que eu e você mergulharmos no Senhor, nos aprofundarmos nele, em ler a palavra, em viver o evangelho, em estudar, em ouvir, em desejar me apaixonar pela palavra de Deus, queridos, quanto mais eu mergulhar, mais tranquilo eu vou estar em minhas lutas. Eu falei aqui dessa questão de mergulhar profundo. Teve um casal, teve um tsunami há uns 10 anos atrás, que destruiu parte de acho que na Ásia, parte de uma região. Esse casal americano, eles faziam aquele mergulho profissional, tirar fotos. Eles estavam no fundo do mar quando veio o tsunami. Quando eles saíram da água, ficaram embaixo quase uns 30 minutos. Quando saíram, eles viram a destruição. Mas onde eles estavam, lá no fundo, as ondas, a turbulência não alcançava. Quando eu sou profundo no Senhor, mergulhado no máximo no Senhor, eu fico mais ileso às intempéries, às inconstâncias. Quando eu confio no Senhor a minha vida, quando eu vivo o evangelho prático do Senhor, meu amado, pode vir turbulência, isso não vai me atingir mais. Os elogios não me alcançam mais, as críticas não me derrubam mais. Se vem elogio, eu mando para Deus, porque a glória é dele. Se vem crítica, vai para o inferno, que é do diabo. Não seja crítica construtiva. Mas eu aprendi uma coisa com relação a isso, e aqui eu encerro de verdade mesmo. Quando eu me casei com a Cíntia, nós não tínhamos um centavo no bolso. Ela foi uma mulher corajosa. Eu estava desempregado. Mesmo assim, ela casou comigo. Não sei se ela foi corajosa ou foi irresponsável, mas foi Deus que uniu a gente. Eu estava desempregado e meu irmão veio no meu casamento. Meu irmão estava pior do que eu, a situação financeira dele. Ao lado da loja do meu pai tinha uma funerária.
E ele tinha que vir de terno. Ele procurou um funerário amigo nosso, falou: rapaz, meu irmão vai casar, me empresta um terno aí. Ele pegou um terno, aquele terno que enterra mesmo o cadáver. E esse terno, quando ele terminou o casamento, ele falou: ó, é esse terno aqui, Anderson, eu peguei lá na funerária do Marquinhos. Eu falei: tá bom, quer para você? Eu falei: quero, não tenho terno, não é esse aqui. E eu usei esse terno durante uns 5 anos, preguei muito na igreja com ele e tal, era um terno preto, bonito, só que tinha um aspecto. Esse terno tem bolsa, você põe a mão. O terno que eu usei durante uns 5, 6 anos, era um bolso falso, não tinha bolso, era costurado, aqui em cima, aqui costurado, do lado, porque você morreu, e a simbologia, você não vai levar nada nos bolsos. Mas o mais importante da questão de estar morto, não que a gente quer morrer agora, é que se chegar num velório e eu xingar o cadáver, você não vale nada, ele não vai reagir. A esposa pode reagir, os filhos também, se estiverem armados, mas ele não vai reagir. É por esse motivo que eu tenho que morrer para o mundo, porque os elogios não inflam mais o meu ego, porque o cristão não vive pelo que ele sente. Quando eu vivo à base de elogios, as minhas emoções se inflam, eu me alimento daquilo. E cristão não vive pelo que ele sente, mas pelo que ele crê. Então, elogio para o morto, ou crítica para o morto, não interfere na vida dele. Quando você vive o evangelho na prática, você não está se importando se vão te criticar no seu trabalho por você ser cristão, se vão te criticar na escola, você não se importa com isso não tem valor para você. Apenas pegue o que você tem de mais importante e ponha na mão do Senhor. Martin Luther King disse isso: aquilo que era meu, que eu tinha de mais importante, que eu segurei, eu perdi. Mas tudo que Deus me deu, que era importante, que eu coloquei nas mãos do Senhor, até hoje eu tenho. Coloque a sua vida, a sua família, o seu casamento, sua vida financeira nas mãos de Deus. Como é que eu faço isso? Viva o evangelho na prática. Pronto. E o resto vai ser o resto. Buscar primeiro o reino do Senhor, as suas coisas, e todo o restante vos será acrescentado. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Me perdoem se eu me delonguei demais aqui, mas eu quero fazer uma oração bem simples. Primeiramente pedindo a Deus que Ele possa nos fazer ativar o evangelho em nosso coração, que nós possamos dar um passo além, sair do somente ouvir para o escutar e colocar em prática. Eu quero desafiar você nesta noite, você começar na sua casa, sente com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu cônjuge, com seu pai, fala: pai, como é que nós podemos colocar em prática aquilo que nós ouvimos hoje no culto, aquilo que foi cantado nos louvores? Comece a colocar em prática, não espere para discutir amanhã. Chega em casa hoje, faça isso todos os cultos. Terminou o culto, vamos debater o que foi falado, estuda um pouquinho ali. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero clamar ao Senhor nesse momento, que o Senhor possa, Pai, nos dar mais uma chance, para que nós possamos caminhar completamente apaixonados pelo Senhor. Pai, nos dê mais uma chance de viver o evangelho, Pai amado, não mais o evangelho empoeirado, maltrapilho, um evangelho, meu Deus, mutilado, manipulado, mas o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, limpo, sarado, o evangelho que cura, que restaura, e que nós possamos ser reflexo do teu evangelho nesse lugar, ó Deus. Deus amado, vem com o teu poder transformando nossa mentalidade, a maneira de pensar, de viver, de agir, que tenhamos uma mente, um coração, uma vida renovada em Cristo Jesus. Pai, que o nosso coração possa ser completamente preenchido por tua presença, que haja em nós, Pai amado, um fogo que aquece, que incendeia, que queima, Pai amado, para que nós possamos viver na prática o evangelho do Senhor, mesmo que derramemos lágrimas, mesmo, Pai, que tenhamos que carregar a cruz como Simão carregou, Pai amado. Nos constrange com o teu amor, Senhor. Eu não quero pedir aqui que o Senhor nos dê ombros mais fracos, Pai, que o Senhor retire o peso da gente, não. Mantenha o peso,
nos dê ombros mais fortes para prosseguir sem parar, ó Deus. Deus amado, que a partir de hoje a nossa vida seja transformada e que nós possamos viver o Evangelho do Senhor de maneira mais intensa, de maneira mais apaixonada, que possamos dar um passo ainda do mediano para o extraordinário do Senhor, Pai amado. Não somos daqueles que apenas ouvem, procrastinam, enrolam, mas queremos viver, ouvir, praticar, viver, ouvir, praticar todos os dias. Que orar, jejuar, ler a palavra, evangelizar, dar testemunho, muito mais do que com palavras, com testemunhos práticos, sejam constantes em nossas vidas. E ouça isso, meu amado, minha amada. As palavras são importantes, mas o nosso testemunho grita muito mais alto que nossas palavras. Que possamos ser homens e mulheres tão intensos no Evangelho, que aonde nós chegarmos, Pai amado, a Tua luz resplandeça através de nós. Pessoas sejam curadas, sejam libertas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam reestruturadas, conversões aconteçam. Aonde chegarmos, meu Deus, que venha a Tua luz conosco, que haja uma transformação no ambiente, que a atmosfera espiritual seja realmente conduzida para um lugar de santidade. Aonde chegarmos, Pai, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na rua, nas praças, no ônibus, realmente o Senhor se mova de maneira poderosa e haja cura, transformação, Pai amado. Que muitos sejam libertos com a palavra de amor nossa, porque o Senhor vai estar transformando vidas através da transformação em nossas vidas, Deus. Levante suas mãos aos céus, fala comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro que a partir de eu irei viver o Evangelho de maneira intensa. Eu vou ouvir, vou escutar e vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprender. Senhor Jesus, eu declaro que eu serei um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra e vai ser transformado pela Tua presença. Eu quero viver profundo no Senhor, eu quero mergulhar profundo em Tua presença. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu quero fazer mais uma última oração, dando a chance para você, assim como eu tive essa chance há 25 anos atrás, de entregar meu coração a Jesus. Eu quero convidar você, com os olhos fechados, colocar a mão no seu coração. Você que também está em casa nos assistindo pelo YouTube, por alguma rede social, feche seus olhos, coloca a mão no coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que tenho pecado, que tenho falhado, e eu te peço perdão. Eu estou arrependido dos meus pecados, e eu te peço, Jesus, entra na minha vida, no meu coração. Eu te entrego tudo o que eu tenho, e venha ser o meu Senhor e Salvador, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. É uma oração simples, mas uma oração que te liga aos céus. E se nessa noite, aqui nesse local ou em casa, se você fez essa oração pela primeira vez, ou talvez tenha feito a segunda, terceira vez, mas entendeu que o Senhor falou com você de maneira diferente, se você quer entregar o seu coração a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, você esteve caminhando com o Senhor, mas por um motivo você se afastou do Pai e quer voltar para os braços do Pai, eu quero convidar você, num ato de fé e num ato já prático do Evangelho, a sair do seu lugar. Você que está aqui no salão, se você puder vir aqui na frente, você que hoje quer entregar sua vida a Jesus, ou você que quer voltar para os braços do Pai, esteve caminhando com o Senhor e se afastou, e hoje quer se entregar a Ele, você pode vir aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Não deixe que esse momento se apague na sua vida. É a sua noite com o Senhor. E se você está em casa, eu quero convidar você que hoje, aonde você está, aceitou Jesus, você procurar a igreja Shaddai, ou a igreja perto da sua casa, procurar um pastor, entregar a sua vida a Jesus Cristo, falar assim: eu quero caminhar contigo, e se deixar ser conduzido, discipulado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus.
Todo mundo está tranquilo aqui nessa noite? Pastor Carlos? Vou construir minha vida em ti. Fica aqui mais um pouquinho. Eu vou dar. Diga isso ao Senhor. Vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser Você confia no Senhor de todo o seu coração. Então dê um aplauso a Ele nesta noite. Aqui todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Aleluia. Amados, antes de nós irmos embora, nós precisamos orar pela vida desse homem. Vem cá, Anderson. O Anderson veio aqui para compartilhar uma palavra conosco. Ele nunca tinha vindo antes. E acho que não, né, Anderson? Primeira vez. Nós tivemos uma oportunidade de ouvir uma palavra tão tremenda, simples, mas poderosa. Mas nós precisamos orar por esse homem. Hoje são 36 cadeiras no Legislativo de Uberlândia. Quantas cadeiras? 27. Eu pensei que era 36, então são 27 cadeiras no Legislativo de Uberlândia. 27 pessoas representam quase 1 milhão de pessoas lá naquela cidade. 27 pessoas. Dentre essas 27 pessoas está esse homem aqui. Esse homem é um legislativo ali em Uberlândia, é um vereador na cidade de Uberlândia. E ele não está ali apenas como um político, ele está como luz naquele lugar, sal naquele lugar, para temperar, para fazer diferença, para representar Jesus Cristo naquele lugar. E o negócio não é brincadeira não. De vez em quando o Anderson chega no gabinete dele, tem uma macumba feita lá na porta. É verdade, Anderson? Tem uma macumba feita lá na porta dele, irmãos. Não é brincadeira não. Não é brincadeira. Porque Deus tem levantado o sarrafo desse homem para ele voar a altas alturas de Deus. Mas as lutas estão aí e nós precisamos orar pela vida desse homem. E Deus tem colocado um desafio no coração dele de representar não só uma cidade tão importante em Minas Gerais como Uberlândia, mas representar toda a nossa região dentro do legislativo do nosso estado, da Assembleia Legislativa do nosso estado. E nós precisamos orar para que isso se torne uma realidade. Imagine um homem desse, um pastor desse que nós conhecemos há anos, que sabemos o que acontece lá dentro da casa dele, que entendemos, não é uma pessoa que nós conhecemos nos outdoors, nos santinhos, é alguém de dentro da nossa casa. Imagine esse homem representando as nossas vidas, representando a nossa região, ali dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu quero pedir que você ore. Ele não pediu para eu falar isso, não pediu, ele não iria mencionar isso. Eu perguntei para o Ananias vai falar alguma coisa? Ele falou, nada pastor, mas eu não posso deixar passar isso aqui em branco, irmãos. É uma luta, é uma guerra, nós estamos sofrendo na pele escolhas erradas, e hoje é dia de nós mudarmos isso, mudarmos esse quadro, não só ouvir, não só escutar, mas praticar. E vamos começar fazendo isso por uma oração. Quero que você levante as suas mãos pela vida desse homem, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Pai, nós queremos colocar a vida do Anderson diante do Senhor. Pastor Horácio está aqui o pastor Horácio. Vem cá, por favor. Meu Deus, nós nos unimos aqui como pastores dessa comunidade. Eu, pastor Horácio, representando os outros pastores aqui dessa comunidade, impomos nas nossas mãos aqui sobre a vida do Anderson, na autoridade do nome de Jesus, e declaramos que o Senhor o reveste de graça, de unção, de fortalecimento. Coloca na vida desse homem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do evangelho da paz.
que ele possa embraçar com coragem o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Esse homem seja arma nas tuas mãos para desfazer as obras malignas de Satanás e para edificar, Senhor, oh meu Deus, uma casa sólida. Princípios do reino venham a ser estabelecidos através desse homem. Guarda a vida da Cíntia, guarda a vida dos seus filhos, protege e guarda esse homem, meu Deus, contra todas as propostas indecentes desse mundo, e leva ele a ser luz deste mundo, sal nessa terra. Que nós possamos ver, Senhor meu Deus, o teu reino sendo plantado na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, através de homens e mulheres como este homem. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar mais um aplauso ao nosso Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, dê uma semana de vitória, que a graça e a bondade de Deus estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.